E no episódio de hoje, eu e o meu amigo Tobias Falcão, co-host aqui do podcast. Vamos pra cima, né? Vamos, já estamos lá. Já. Vamos receber duas amigas queridas, advogadas, colegas, a Henriette Altieri e a Viviane Lisboa. Sejam bem-vindas à mesa, meninas. Obrigada. Tobias, eu convidei as duas, a Henri e a Vivi, para falar conosco aqui no podcast, porque elas têm uma estratégia de atuação que segue à risca aquilo que a gente ensina lá nos nossos canais de fala, que são as redes sociais e também na nossa mentoria, que é uma estratégia mista. As duas, olha que interessante, as duas têm uma área de especialidade que é diferente, elas não são sócias nessa área de especialidade. A Henri é especialista em direito das sucessões e a Vivi é especialista em direito da saúde. Tem os nichos, depois eu vou te perguntar, Vivi, mas só para contextualizar a galera que está nos escutando, as duas são autônomas, não são sócias, elas têm a sua área de especialidade. Depois me corrijam se eu estiver errado, caso eu estiver falando besteira aqui. Mas elas são sócias e parceiras no nicho de sustentação. Uhum. E aí, vamos aprofundar um pouco mais antes de passar a palavra para elas e fazer as perguntas. A Vivi, ela tem 15 anos de advocacia. E ela estava falando para nós aqui, antes de começar o podcast, que em dado momento ela sentiu uma estagnação na carreira dela. E ela foi buscar a solução para essa estagnação na estratégia de nicho de sustentação. A Henri já tem 6 anos de advocacia também. E aí me diz uma coisa, como é que vocês me conheceram? Boa pergunta. Então, eu conheci o Vinícius, eu ouvi falar dele muito antes de saber que existia um curso. Mas tu Foi já através procurava? de uns... Oi? Já procurava. Nós temos amigos em comum. Nós temos amigos em comuns e eu fiquei sabendo... Eu participei, inclusive, do processo inteiro de irem trabalhar lá contigo e me falavam super bem de ti. Nossa, o Vini é fera, o cara é demais, o cara é muito inteligente, o cara é muito bom. Essa parte eu não sabia, eu vou explorar um pouquinho mais. Ao vivo é bom, né? Quando os meninos foram trabalhar conosco lá, eles entraram no escritório, o escritório estava naquela fase... foi em 2018, foi na fase que deu a virada ali. Ali tu já sabia, já sabia do meu nome, da minha existência? Já? Que massa. Então tu viu toda a caminhada, a explosão ali. Vi. Tá. E aí mais pra frente tu me viu no Instagram, ou não? Não, aí foi assim, ó. Aí um dia eu disse pra Vivi, nós, né, pensando em estratégia, fazer isso, fazer aquilo, o que a gente vai fazer? Aí eu olhei pra Viviane assim, tu topa atuar em bancário comigo? E ela, topo. Então eu sei quem é que a gente tem que seguir. Aí eu fui procurar o teu nome, eu fiquei acho que uns 40 minutos no Instagram dos guri pra procurar a tua foto, pra não ter que perguntar pra eles. Aí achei eu, Vinícius, isso mesmo. Aí eu, Vivi, vamos olhar as ações dele, devem ser boas. E aí tu não sabia que eu lançava curso? Não, aí eu peguei e achei o segredo dele. Disse, Viviane, tu não vai acreditar. Ele tá fazendo um curso, nós vamos ter que fazer. Muito bom. Foi muito... E vocês são aqui de Porto Alegre, né? Sim. Sim, de Porto Alegre. Top. E aí, Vivi, eu quero saber... Então, a Henri me contou aqui que ela estava tendo uma receita no escritório, já tinha uma receita, mas uma receita sem previsibilidade ainda, e que ela estava buscando uma solução para isso e encontrou no direito bancário, porque o direito bancário, galera, eu não sei se o resto do Brasil foi assim, sinceramente eu não sei, mas aqui em Porto Alegre, teve muita gente que surfou a onda do bancário. E muita gente, incluindo eu. Eu consegui os meus primeiros... meu primeiro pé de meia ali foi com bancário. E a galera que estava na volta, e eu sempre falo isso, os funcionários que trabalhavam no escritório, e não foi o caso dos guris, que os guris também abriram o escritório deles, são bem sucedidos no que estão fazendo, mas teve vários que fizeram isso. Porque eles viam as coisas acontecendo ali e entendiam aquilo ali. E depois a gente implementou o trânsito lá, no escritório também, com a mesma estratégia, e a gente pensava assim, cara, dá pra aplicar com várias matérias do direito a mesma estratégia. E eu comecei a chamar essa estratégia de nicho de sustentação. Porque era uma coisa assim, eu não queria morrer fazendo aquilo lá. Não era uma coisa que eu me sentia realizado. E as gurias aqui, elas compartilham da mesma ideia, tanto que cada uma tem a sua especialidade. Exato. E você, Vivi, você passava por isso também? Quando você era advogada lá, formada há 15 anos, você já advogava e já passava com essa estagnação financeira? Sim. Na verdade, assim, era matando um leão por dia, né? E aí até que eu tive em 2016 para 2017, eu consegui, até que foi quando nós nos conhecemos, eu e a Henri, né? A questão de uma assessoria para um sindicato. Ali eu dei uma explodida legal financeiramente, mas não era aquilo, era uma ação específica, né, na trabalhista, né, como parte atuando pelo reclamante, mas aquilo ali foi 2018, 2019 eu ganhei muito dinheiro, só que parou e aí a minha área de especialidade também eu modifiquei porque eu era da trabalhista e por uma questão pessoal eu acabei
mudando a área de especialidade. Te encontrou com saúde. Na verdade, eu tive uma dor na área da saúde, né? Tive meu pai, enfim, uma questão pessoal. E aí eu percebi algumas demandas que eu podia entrar. E aquilo ali, além do retorno financeiro, a parte também de realização profissional em poder ajudar pessoas nessa área. Então, foi ali que eu acabei mudando de área de especialidade. Mas sempre com aquela coisa assim, até quando nós éramos sócios, em 2019... a gente sempre falava, vamos fazer revisional, vamos fazer bancário, só que a gente chegou até prospectar no Eds, né? Mas o produto é errado. Então, assim, nunca deu tempo de dar certo, não deu certo, óbvio que não deu certo, eram áreas completamente diferentes. E você falou assim, numa época que nós éramos sócios. Então, antes de você ser parceiras, vocês eram sócias. Nós somos sócios numa época. Nós éramos em 4, aí eu acabei saindo, depois saiu uma outra colega e acabou ficando a Henry mais uma outra colega. Uhum. E aí retomamos esse formato agora de parceria nos nichos. Que é interessante, né? É que é um tempero diferente. Bem né? diferente. Totalmente diferente da pegada não só tradicional, mas também da pegada que o Que a próprio maioria meio, faz. que a maioria faz. Então, como é interessante aquilo lá que tu mesmo comentou em Campos do Jordão, percebeu que cada pessoa tinha o seu temperinho diferente, não só para atuar no nicho, mas também com o modelo de gestão do próprio partido, exato. modelo de parceria, modelo de gestão. Então, acho que isso aí é importante, né? E aí, eu faço uma contribuição com o teu raciocínio, que, cara, a Vivi, falando da fala dela especificamente, que estava numa área trabalhista, reclamante, e aí decidi mudar. Cara, olha como não é um tabu. A gente pode mudar quando a gente quiser, cara. Quantas vezes quiser. Até encontrar aquilo que nos faz sorrir. Exatamente. A gente tem o direito de mudar e outra, a ideia da rede social, ela veio meio que estigmatizar isso aí. Porque parece que depois que a gente torna público que a gente é algo, não dá pra voltar atrás. Quando na verdade dá. Pelo contrário. A gente pode mudar numa velocidade muito grande hoje, muito mais do que era no tempo Exato. atrás. Imagina como é que era o tempo atrás, há 10, 15 anos atrás. A gente tinha que morrer lendo o livro de biblioteca pra ter o conhecimento necessário pra poder vender aquele conhecimento. E aí, cara, se tu quisesse mudar, pô, tu já fez 3, 4 pós, já fez mestrado, aí ficava mais pesado fazer essa manobra. Hoje em dia é muito mais simples. Tu tem muito mais informação, tu consegue aprender as coisas numa velocidade muito mais rápida. A informação tá ali, né? É só buscar que tu acha. Exatamente. Mas, assim, uma coisa que eu acho que o curso trouxe pra mim, assim, que foi muito legal, assim, né? Vou puxar um pouquinho aí pro teu lado. Foi que trouxe uma felicidade pra mim tremenda, porque eu sou uma pessoa que eu gosto da liberdade, sabe? E isso me fez enxergar a liberdade que eu posso ter de ter uma parceria com o Tobias, Em qualquer com o lugar, próprio né? Vini, além da Vivi, com o Bruno, né? Então, assim, ó... E ainda continuar fazendo a minha área de especialidade, né? Trabalhando de uma forma diferente. Então, assim, ó, essa abertura de mentalidade de, tu pode, entendeu? Fazer o que tu quiser e viabilizar isso foi pra mim fantástico, assim, sabe? Pra mim é a minha... E aí outra Curti coisa, né? muito. A gente tem ali ferramentas, que eu gosto de usar essa expressão, que a gente pode trazer para nossa caixa de ferramentas para usar elas. Por exemplo, a ferramenta da área de especialidade, que as duas têm a área de especialidade hoje, é a ferramenta de atuar volante com outras soluções, sem ficar preocupado, tá dentro da minha área ou não. Exato. E a ferramenta da parceria, que a gente, muito tempo, a gente negligenciou completamente a parceria. Tipo, a ideia de tu monetizar em cima do trabalho do outro simplesmente não era algo que a gente tinha implantado em nós culturalmente, na advocacia. E aí eu sempre faço essa ressalva, pelo menos a nossa advocacia aqui. Não sei como é nos demais estados, mas aqui a gente era um contra o outro. E hoje a gente vê todo mundo todo mundo se ajudando em prol do objetivo, né, coletivo. E individual de cada um ali, que a gente vai alinhando em direção àquilo que queremos. Mas as gurias fizeram isso de uma maneira muito bem feita. E aí, Tobias... eu sempre uso a tua experiência no curso, na mentoria, e aqui, longe de mim querer promover a mentoria, não é isso. Eu quero até que... Sim, a ideia é um bate-papo, né? É um bate-papo. As gurias, elas começaram na estratégia, e eu lembro porque eu fiz um acompanhamento pessoal delas na T2. Vocês são vocês T2 também. Sim. Eu me lembro de você. É verdade. Tu te lembra de mim? Lembro. Como assim? Das mentorias ao vivo que a gente Ah, fazia. ela lembra daquela mentoria, será? Possivelmente, elas estavam sempre presentes. É verdade. Possivelmente. Muito As legal. gurias, no começo, aquele começo de 2, 3 meses ali, que é difícil, né, cara? E aí eu sempre falo assim, você que tá me escutando, que um dia passou pelo nosso treinamento, ou que um dia ainda vai passar... Cara, quando eu falo que não é difícil, eu não tô brincando. Exatamente. É Na difícil. verdade, não tem fórmula... na verdade, assim, ó, tu tem que ser... Como tu diz, tu tem que
sustentar a posição, porque realmente não é fácil. Como tu falou, a gente vai sangrar no meio do caminho, não vai dar certo, não vamos por aqui, vamos por ali, mas a gente acha o caminho, entendeu? E a gente né? teve uma experiência anterior, até a Vivi comentou de ads, né? E aí a gente fez o quê? A gente fez o nicho de especialidade. E não dá nem pra dizer que deu errado, tá? Só que não tinha não tinha uma quantidade... O que é dar errado, né? Vinha cliente? Vinha. Então deu certo. Exato. Mas é não que, é exatamente, só que não vem numa quantidade que tu consiga ficar tranquilo, E outra, entendeu? tem a lógica de tu receber o lead e saber o que tu vai fazer com aquela pessoa. É. Né? Porque muitas vezes, beleza, anunciei, a campanha deu bem certinho, e o cara cai no meu telefone, bateu na minha porta, e agora? O que eu faço? E é aí que é a grande magia, não é? E aí que eu vou dizer que as gurias é o grande ponto forte dela. Eu acho que é aí que vocês conseguem ajudar muito quem vai ouvir o nosso podcast, assistir, porque o atendimento a essas pessoas que deram certo na campanha, receberam um lead e converteram para um contrato, que mora a magia do sistema, né, cara? E aí, só antes de passar a palavra para elas, tem dois pilares essenciais para te ter sucesso na advocacia. A capacidade de atrair lead é a campanha. Tu pode ser o melhor vendedor do mundo. Se não Exato. tiver lead na tua frente para te vender, tu não vai vender. E a segunda parte, o segundo pilar, é justamente o comercial. É tu conseguir fazer o atendimento e converter contratos. E aí eu perguntava para as gurias aqui, vamos imaginar que a advocacia fosse 3 quadrados. Gestão, primeiro quadrado, segundo quadrado, marketing, e terceiro quadrado, atendimento. O que vocês consideram boas? E a Henry falou assim, atendimento total. Eu fecho 80% dos contratos que cai lá. E aí a primeira pergunta que eu faço para ti, Henry, é, sempre foi assim? Ou depois que tu foi colocando o teu tempero ali, foi sentindo o feeling de como é que funcionava, o que dava certo, o que dava errado, foi encontrando padrões, tu foi ajustando o teu atendimento, aí passou a mudar? Ou foi um dom natural que tu já vem contigo? Não, eu acho que eu tenho um pouco de dom natural. Eu já vendi de tudo na vida, né? Até avião caindo. Mas eu vim construindo isso, né? Ali na cúpula, principalmente, a gente ganhou muito insight, assim, e eu agradeço e, tipo, cada momento que a gente passa de um colega dar uma ideia e tu vai construindo o teu atendimento de uma maneira que tu fique quase que excelente, entendeu? Esse é o... Eu acho que é um... Tu vai encontrando assim, cara, eu pelo menos fazia muito isso, né? E aí, claro, eu sei que nem todas as pessoas são racionais, assim, absolutamente quadrados em pensamento que nem eu. Mas o cara saía da minha mesa que eu via, porque tu sabe na hora quando o cara não vai te contratar. Exato, sabe na hora. Tu vê que não tá Sabe na conectado, hora. ele vai embora, eu vou pensar. Tu já sabe que ele não vai te Sabe na hora. contratar. Quando ele ia embora ali, eu pensava assim, cara, onde é que eu errei? O que eu falei? O que eu devia ter falado? Eu gravava as minhas... Ó, Eu gravava. É uma boa técnica. É uma boa técnica, exatamente. Para quem está começando, é a dica. Eu gravava. e aí a Henry falou que ela já tinha, porque ela já teve bagagem com outras experiências com venda. Mas quem tá nos ouvindo e assistindo, que tá começando agora na advocacia, talvez ainda não tenha essa bagagem. Por isso que eu falo, calma, dê tempo ao tempo. Exato. É importante somente tu fazer o debriefing, tu tentar analisar onde tu errou. E outra, essa análise ela precisa ser com autocrítica. Ah, Exato. sim. Porque quantas vezes eu Nossa. recebi alunos ali falar assim, não, o atendimento tá perfeito. Não, perfeito não. Eu acho que a gente sempre tem algo a aprender. É uma É construção, uma né? construção, É uma construção eterna, né? E eu hoje sou bem melhor do que há 6 meses atrás e vice-versa. É cada dia mais. E né? na Cada dia verdade, mais. uma coisa que eu dou que eu diria assim, se alguém me perguntasse uma dica sobre atendimento, assim, o que tu faz, é tu ter segurança daquilo que tu está falando, entendeu? Então, tu primeiro tem que estudar. Se tu não sabe vender, tu, pelo menos tu tem que saber o que tu está vendendo. E daí é muito mais fácil, entendeu? Ter conhecimento sobre o produto, né? Exato, Exatamente. exato. Tu saber o que é que tu tá... E aí vem uma outra pergunta. Como ter conhecimento de um outro produto, de um produto qualquer para vender, e ainda assim ter agilidade na hora de incluir novos produtos na tua prateleira? Porque assim, vamos imaginar, a gente não tem mais como ficar 2 anos estudando uma matéria para poder... agora eu vou vender. Daqui a 2 anos vai bater robô vendendo para nós. Né? Já tem. Já tem. Então, assim, a gente pensa assim, como é que eu vou conhecer? E aí uma técnica que eu falo pra galera é o seguinte, cara, tu tem que estudar. Eu odeio essa palavra, tá? Porque eu não sou estudioso. Mas quando aquele estudo tá diretamente ligado ao dinheirinho no teu bolso, Exato. tu dá um jeito. Exato. Aí vale. E tem uma magia no atendimento também, que é tu entender o que o cliente quer
e o que ele realmente precisa. Porque quando a gente vai fazer o atendimento, e nós, como advogados que somos, a gente já sabe o que ele precisa. Sim, ele te dá dicas, né? Ele te dá sinais do que ele quer. Mas o que tem que estar claro é o que ele quer. E a gente tem que oferecer para ele ao que ele precisa, mas numa linguagem que ele compreenda. Exato. Que é... Então, existe uma conversão. Tu vai ter que fazer o versus, o que ele quer e o que ele precisa, para que aquilo consiga, de fato, ser efetivo, né? É criar a tal da conexão, né? Tu percebe exatamente o momento em que tu conectou com ele. E aquele que tu não conectou. É muito claro. É muito claro. E fazer o uso dos... Desculpa, Vini. Fazer o uso, né, dos gatilhos mentais, né? O gatilho é muito forte. E Saber eu ia dizer que, voltando na parte do estudo, né? Como é que eu vou estudar? É muito amplo falar que vai estudar. Cara, abre a matéria que tu vai trabalhar, coloca na jurisprudência do teu estado e lê 100 decisões. Tu pode ter certeza absoluta que depois que tu vê 100 decisões, tu já vai saber bastante a respeito daquele tema ali, porque tu vê variações de julgados, né, de várias situações diferentes. Outra coisa, abre um YouTube aí e coloca o assunto, cara, e vê ali 2 horas de vídeo. Tu já vai ter a segurança necessária para te começar a vender. E depois, essa segurança ela vai se intensificar com os casos concretos que passar pelo teu escritório. Mas essa questão do atendimento em si, ela também é importante, né? Eu só estava voltando para não deixar aquela gavetinha aberta lá Porque eu atropelo também, né? Do estudo. Eu vou desvirtuando também um pouquinho. Não, mas eu faço isso também. Depois eu fico vendo o replay, quantas vezes eu te atropelo. Mas a gente tá aprendendo também. Tô aprendendo. Cara, o atendimento, ele tem essa situação, né? Por exemplo, assim, tu vai no shopping comprar uma coisa. Tu sabe que tu não precisa daquilo. Vou dar o exemplo do iPhone, mas eu sempre uso do iPhone. O Lego. O Lego também. Eu prefiro dar o exemplo do iPhone. Dai menos. Tu vai comprar um iPhone, tu sabe que tu não precisa daquilo lá. Tu sabe que tu não precisa pagar 13 mil num telefone, 10 mil, sei lá quanto é que é. Mas aí tu fica pensando, mas ele é bem mais rápido que o outro, eu vou conseguir vender mais. Se eu tiver... Teu cérebro começa a trabalhar para criar cenários que justifiquem a compra daquele produto lá. Assim é o cérebro do teu cliente quando tá sentado na tua frente. Se tu tá falando com o querer dele, com aquilo que ele quer e não com aquilo que ele precisa, tu começa a fazer o cérebro dele trabalhar em teu benefício. O cérebro dele vai começar a criar cenários que justifiquem ele te contratar. E depois ele chega em casa e vai falar pra esposa ou pro marido, nem ele vai saber vender aquilo lá. Porque ele participou de um processo de encantamento ali, né? Qual que é a responsabilidade que nós, técnicos, temos que ter? E aí, qualquer técnico em sua área, em sua ciência, precisa ter essa responsabilidade, essa ética. Tu não vai vender para ele algo que tu sabe que ele não precisa ou algo que tu sabe que tu não vai conseguir entregar. Então, não tem nada errado de tu pegar, por exemplo, e trabalhar com o querer dele, desde que tu saiba que aquele querer dele é algo que ele precisa. E como assim? Me explica isso aí, Vini. Quantas vezes, na própria revisão de contrato, eu fui atender um cliente que ele não entendia aquilo ali? Mas qual era a minha missão ali? Era ver se aquela minha solução gerava um benefício para ele ou não. Então, o que eu fazia? Cara, se tu entrar com essa ação, tu vai ter alguns pontos negativos que tu tem que considerar. Que é esse. Explicava tudo que ele tinha de possibilidade de dar ruim. Essa era, embora ele não entendesse aquilo ali, precisava ficar claro para ele. Segundo, o que tu vai ganhar? O teu carro custa 100 mil, tu vai quitar por 30, 70 mil, resolve tua vida hoje? Melhora? Melhora. Então tá, então é isso que eu consigo te providenciar. Como eu vou providenciar isso? Eu posso ficar 6 horas explicando para ele a fio e ele não vai entender. Então, beleza, eu explicava com uma copy, com uma linguagem que ele ia entender, que ele ia querer e que ia atender a necessidade dele. Pra linguagem dele, né? Então, tentar não enfrentar... porque esse é um erro de atendimento, Henry, e eu quero que me conte sobre isso. Sobre a galera que é muito técnico e, ao ser técnico, mais confunde o cara do que... E tem mesmo. Eu vejo que no meu atendimento, assim, tanto eu quanto a Vivi, esses dias a Vivi escutou um atendimento meu, né? Ela disse, eu falo diferente isso, gostei do jeito que tu fala. Então, assim, sempre a gente tem, né, uma forma de falar. Eu tento, na verdade, né, trazer de uma forma mais simplificada para o cliente, né, qual é o objetivo. E eu uso isso muito, e eu uso a favor, inclusive, essa questão da honestidade. Eu digo, olha, o teu caso não é um caso que eu vou conseguir, por exemplo, reduzir, né, o teu financiamento. Mas se, pelo que tu me contou, tu precisa de tempo, isso eu consigo te ajudar. Dividir o risco com ele, né? E aí eu uso também essa questão da divisão do risco e tal, né? Mas quando tu atende o cliente, se tu for técnico, ele não vai ter a não ser que já seja alguém com conhecimento, né? Daí... E daí tu já pula todas as etapas, tu já vai lá pro final, diz, olha, para fazer essa ação é tanto.
E é incrível como a honestidade que a Henry falou aqui conecta, né, cara? Porque a pessoa, embora ela não saiba, ela sente. Ela sente. A gente tem que valorizar o feeling dela, né? Se tu fala ali que tu vai ganhar, ou que tu vai ficar milionário em 2 meses, ou que tu vai ganhar ação e tu vai, sabe, mil maravilhas, a pessoa pode até ver sentido naquilo ali, mas lá no fundinho vai ter algo gritando no ouvido dela, dizendo, cara... Não é bem assim, né? tem uma expressão que diz assim, ó, sempre que parece bom demais pra ser verdade, é bom demais pra ser verdade. Isso aí. Então, assim, se tu pega e fala assim com honestidade, olha, cara, vai acontecer aqui, tem aspecto negativo, isso aqui não vou conseguir redução, mas daqui a pouco tu tá sob risco de perder o bem, eu consigo mais tempo pra ti, tempo te resolve, 2, 3 meses pra ti daqui a pouco ver uma outra solução, ou fazer um refinanciamento, não sei, nesse momento resolve. Então eu vou te cobrar um pouco mais barato do que eu cobraria, mas eu vou te ajudar. E eu vou te ajudar com honestidade, dizendo o que eu vou fazer um alinhamento de expectativa pra quê? Porque eu quero tu como cliente da minha carteira. E aí tu ter a habilidade de enxergar o cara como um ativo. E vocês já estão espertos nisso, porque eu sei que vocês já estão sempre com a gente nos conteúdos que a gente gera e também lá no grupo da Cúpula. Mas isso você já consegue ver com clareza no escritório de vocês essa questão do cliente como um ativo? Não. Respondo por mim, assim, a Vivi depois complementa. Mas eu vejo que o nosso calcanhar de Aquiles hoje é a gestão, inclusive nessa questão do remarketing e de transformar o cliente, né? E fazer... Eu fico pensando, eu tenho de fato, assim, ó, vários clientes desde o meu tempo de formada, né? Que me procuram ativamente sempre. Mas eu nunca fiz nada com eles. Eles só são solidários a mim, entendeu? Exatamente. Ela é a minha advogada. Exato. Mas eu nunca fiz nenhum trabalho e isso é uma coisa que eu tenho que... E aí que mora o ouro, viu? Exato. Não, e isso é uma coisa que eu venho até... Ainda comentei contigo nessa semana de conversar sobre. Porque realmente não adianta a gente ter um atendimento porque a gente vai gerar de novo um segundo momento de estagnação. Né? Se a gente não... passar desse... Mas a conexão que vocês geram, como é que funciona? O cara... Vamos pensar no cliente. Quando ele chegou, bateu no escritório de vocês. Vamos falar da vida do cliente, até o momento do fechamento do contrato. Como é que vocês veem essa situação do cara chegando no WhatsApp de vocês, ou enfim, no CRM, não sei como é que funciona, e... para levá-lo a uma reunião ou não, vocês vão contar como é que funciona, e até o momento do fechamento para o operacional. Vamos até aí. Qual é o caminho que ele percorre, inclusive no próprio roteiro que vocês utilizam, que é natural hoje, né? Vocês não têm uma listinha, mas primeiro eu faço isso, depois aquilo. Nisso tem, mas como é que vocês pensam isso? Esse roteiro ele já acaba sendo internalizado. É uma dança, né? É uma dança. No começo a gente tabela tudo. Agora tem que falar tal coisa, agora tem que falar tal coisa. Depois tu já vai absorvendo e vai dançando com o cliente ali. Mas eu vou tentar traduzir a tua pergunta. Pode ser. Vai lá. Vocês têm, assim, um funil hoje? Temos um funil de atendimento ali das mensagens automáticas ali. Às vezes sai um pouco, fala com as próprias palavras ali, mas tem um funil. Tá. E outra pergunta, esse funil é só para o nicho ou vocês conseguem aplicar funil também nas áreas de especialidades de cada uma? Por mim, eu ainda não tô... Eu estou bem inativa, digamos assim, na questão da especialidade. É uma coisa que eu tenho que startar, mas... Tá. Como a gente ainda está na fase da nossa dor, é a gestão, é a questão, né, para que lado que nós vamos, a especialidade está parada, digamos assim, está estagnada. Agora vamos fazer uma conta louca aqui, né? E agora eu vou sabatinar vocês aqui como mentor, né? Dar orientações, né? Eu sabia que isso poderia acontecer. Melhor coisa que poderia acontecer, inclusive. Olha só, vocês conseguem perceber claramente que tem um gargalo no escritório de vocês, que é a gestão. É a questão do RH. É amassador, com certeza. Vamos imaginar que você contratasse um advogado pronto, um advogado caro, um advogado que custa 10 mil reais por mês. Vamos pensar que hoje, isso aí é impossível. Se vocês fossem para a carteira de vocês com tempo e davam uma escrafunchada ali para gerar novos negócios, 2 ou 3 contratos pagava o cara, né? E aí o resto é lucro. Então, assim, nesse momento, meninas, vocês precisam contratar para continuar crescendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Dani colocou uma questão para nós um pouco antes de começar o podcast aqui, que vocês não sei se vocês já estavam aí, que é a contratação por preguiça ou a contratação técnica. Porque assim, ó, quando a gente está com o circo pegando fogo,
Alguém te indica, ela tem um irmão do não sei quem. Aí tu fala, tá, manda. Eu não Mais tenho ou menos tempo. assim, Eu não Mais ou sei- menos isso. Mais ou menos eu não isso. tenho tempo pra ficar entrevistando ninguém. E aí tu acaba criando um outro problema. Porque pode acontecer do irmão do não sei quem ser uma máquina. Que também não... Pode. Não tá no teu controle, esse que é o não detalhe. tá no controle, exatamente. Mas pode acontecer de não ser. E a probabilidade de não ser... É muito É maior. grande. É muito Sim. maior. Porque se fosse bom, o irmão do não sei quem tava trabalhando. É em outro lugar. Ele né? tava trabalhando. Exatamente, cara. Então, assim, a questão de tu ir lá, contratar uma empresa, fazer um processo seletivo, a empresa que é especialista nisso, ela vai te ajudar a identificar as características do profissional que tu precisa. Porque eu sempre falo assim, né? Tu precisa pra quê? É pra operacional ou é Então, pro atendimento? desculpa, Vini. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que, então, a gente chegou a fazer uma reflexão depois de um dia que a gente conversou dentro da cúpula ali sobre a questão de contratação, né? E aí a gente chegou a vamos dizer assim, chegamos a uma conclusão de que talvez para a gente hoje seria mais interessante uma, não secretária, mas alguém assim que eu possa delegar coisas pequenas, tá? Simples. Simples. Por quê? Porque eu preciso de organização. Então, eu preciso de alguém que faça a gestão de CRM, Ads não, mas tipo Ads, né? O cliente que vem, o cliente que vai, o remarketing, toda essa parte interna. Isso eu detesto, gente. Eu tenho pavor dessa parte. Eu falei pra vocês que eu contratei um secretário pessoal. Falou. Achei legal. Foi uma decisão, olha, Olha. disruptiva. É, né? Porque... Né? Tudo. Mas eu acho que é Vai necessário. no mercado, vai na Isso, farmácia, agenda, cuida da agenda, vai levar minhas cachorrinhas pra passear. É tudo, velho. Porque, na verdade, ele já estava fazendo essa função, mas em outra área. Agora ele ampliou só o leque. Cara, o que acontece, tá? O profissional de alta performance, ou ele tá trabalhando com alta performance, ou ele precisa estar descansando para trabalhar com alta performance no outro dia. Se ele começa a deslocar a energia dele para fazer coisas triviais que consomem a energia dele igual, cara, ele vai estar comprometendo o próprio futuro dele ali, entendeu? Então, assim, é um problema de gestão pessoal que eu tinha na minha vida e que eu acabei resolvendo, e é um problema de gestão profissional que você tem na vida de vocês agora que vocês Exato. precisam resolver. Então, assim, faz sentido contratar alguém que não seja um advogado, mas alguém para organizar a cozinha. Toda grande empresa precisa desse cara para organizar e tirar aquilo que é mais simples do teu caminho. Tu, dona do escritório, tem a hora mais cara do escritório, tu não pode estar perdendo tempo fazendo coisas... Exatamente. Mas tu tem que ter tempo, assim, a grande lição aqui vai ser essa. Tu tem que ter tempo para te olhar para tua estrutura e pensar, tá, como é que eu melhoro isso aqui? Se tu não tivesse tempo e tu estiver enterrada com prazo de apelação, 5 da tarde, meia-noite, aí tu tá sobrevivendo. E a gente falou aqui num episódio, acho que foi uns 2 ou 3 episódios atrás, eu e o Tobias colocou essa questão. Cara, por que a galera chega nos 20, 30 mil de faturamento e passa a sofrer com a estagnação? Por causa da gestão. Exato. Né? E agora tu identificou teu inimigo. O meu inimigo é a gestão. Tu tem que acordar e pensando em estratégia de combater teu inimigo. Né? E tu vai chegar lá. A gente tá dando costado aqui, tu tá num grupo de mastermind de advogados que estão vivendo o mesmo problema que o teu. E no momento que a gente tá gravando esse podcast, a gente tá na véspera de um como é que eu posso chamar? 6 encontros da cúpula sobre gestão. É uma série, vamos lá, não sei. Workshop. São workshops, né? São diversos workshops que vão acontecer semanalmente, internamente, dentro do grupo da cúpula, né? Contratando pessoas externas, referência no assunto gestão, para vir falar para os nossos membros. E eu acredito que tu vai sair com as tuas respostas que tu precisa dali. Com certeza. Tenho com certeza Até também. mesmo porque essa foi a virada para mim, porque eu também cheguei nos 20 e eu estava com uma dificuldade muito grande de conseguir passar. Como é que eu vou passar dos 20? E batia todo mês ali naquele problema. Daí, o problema é que quando tu bate nos 20 e não consegue passar dali, a tendência é tu cair mesmo. E realmente houve uma queda, porque daí eu tirei o foco da onde eu realmente precisava, voltei para uma situação e vi, cara, eu afundei a minha empresa, eu tenho que resolver isso. Voltei para o 20, mas já sabendo o que eu precisaria fazer para chegar no próximo patamar. Cheguei no próximo patamar, mesma coisa, bati, e até que eu encontrei, puxa, agora a virada precisa ser essa. Então, a gente vai ter dificuldades na escala em cada um dos seus degraus. Só que quando a gente perceber qual foi a chave para conseguir passar para o próximo, tu pula. Né? E é interessante porque tu sobe, desce, dá um trampolim. Tu sobe, desce, é um trampolim. Tu sobe de 2 em 2, né? E, cara, aconteceu uma coisa comigo
e agora exposto a contatos com inúmeros advogados, eu percebo que isso é um problema recorrente e eu vou perguntar para as gurias se elas passaram pela mesma coisa. Vocês talvez não, porque elas são duas e elas conseguem fazer essa divisão de peso, de responsabilidade, de atendimento e tudo mais. Mas chegou a acontecer, ou chegou perto de acontecer, de vocês tirar o pé do comercial para poder dar preferência para o cara que estava te cobrando o número do processo, ou para o cara que estava te cobrando o andamento da ação, do despacho, conversar com o juiz, alguma coisa assim? Vocês chegaram a pensar assim, cara, eu botei tanta pessoa para dentro que essa galera tá me cobrando e agora se eu não der atenção para eles, sei lá, não vou conseguir dormir de noite. Então eu prefiro estancar aqui a entrada de clientes para focar no operacional. Isso chegou a acontecer ou vocês conseguiram dividir o peso ali sem prejudicar o comercial? Ai, mais ou menos. Às vezes é bem puxado. Às vezes a gente tem que fazer, né, uma escolha, né? Eu atendo aqui, Exato. ou eu faço aqui. Então, é isso, mas assim, eu acho que o interessante, Vini, é que a gente conseguiu identificar, realmente. E a gente chegar também numa organização interna, sabe? Entre nós duas, porque a gente precisa aumentar a capacidade, né? Porque, assim, eu acho que a parte, vamos dizer assim, de petição, né? A gente conseguiu organizar de uma forma que é rápida, entendeu? A não ser, assim, casos específicos, né? Que tu tem que parar, né? E realmente, aí faz falta aquele advogado dos 10 mil. Mas, assim, eu acho que é um caminho. Eu acho que primeiro a gente precisa organizar a parte de baixo para poder fazer, não deixar o lead esperando porque tu tem que dar um feedback ou porque tu tem um prazo para cumprir. E isso acontece porque a gente tem uma vida anterior a isso, né? Sim. Exato. Ao nicho. É uma vida, vou te dizer, até ela é protagonista. Exato. Sim, sim. A gente trabalha, o tanto que a gente trabalha para sustentar as coisas da nossa vida, não o contrário, né? Exato. E aí, Vini, e assim, uma coisa que aconteceu conosco, né, Vivi? Nós fizemos, assim, um meia-culpa, né? Exato. Porque a gente tinha tanto trabalho pessoal, a gente tem muito trabalho pessoal, né? Muito trabalho pessoal. E aí, quando a gente colocou o nicho, eu acho que a gente, num primeiro momento, a gente não conseguiu dar 100% de atenção, porque a gente tinha tanta coisa para fazer. Tinha que abrir caminho. Exato, tinha que abrir caminho. Complementando o que ela falou, na verdade, fazendo meia-culpa, a gente não deu prioridade. Tu não conseguia A gente dar. não conseguia dar prioridade, porque tinham as outras coisas. Então, ali no final do ano, recesso, a gente fez não, agora acabou. Agora, daqui para frente, Prioridade total. É prioridade total e vamos fazer o que tiver que ser feito para... Olha só, eu vou convidar vocês duas a fazer uma reflexão, e a galera que está nos escutando também. Imagina o seguinte, imagina que chega um caso para vocês no escritório, vocês fecham um contrato, um caso complexo, ou um caso assim que requer um estudo maior. E vocês não precisam ficar pensando naquele caso, simplesmente pega a pastinha, passa para trás, para o seu ombro, você fala assim, fulano, resolve. Nossa, que sonho. É isso. E aí chega outro caso, tu fala, fulano, resolve. Daí fulano fala assim, cara, não tô com tempo, desloca para alguém aí. Não volta para mim se isso aqui pronto. Isso não ia ser tão melhor. Ia, com certeza. Mas eu acho que a única ressalva que eu fiz para a Vivi da gente fazer uma contratação nesse momento de um profissional nesse nível é porque a gente não tem um fluxo interno ainda 100% funcionando para poder dizer para o cara, olha, tu faz isso, entendeu? Até porque eu vou todos os dias para o escritório. A Vivi não vai. Sim. Então, assim, tem que ser algo que funcione e que isso a gente retroalimentável, entendeu? Porque a partir do momento que tu vai ter mais tempo também para o atendimento, tu vai conseguir pensar em mais uma demanda maior para o atendimento e conversão. E tu te liberar do... Perfeito. Vamos só mapear aqui, então, com base no que as gurias estão falando. O nome dessa outra dor menor que tu tem é processo de trabalho. Tu tem medo de colocar... Processo de trabalho. Tu tem medo de colocar alguém ali dentro do teu escritório e ele se contamine com a cultura, talvez, ainda desorganizada pelo crescimento que vocês têm lá. Exatamente. Então, vocês estão pensando assim, tá, antes de contratar alguém, eu preciso organizar. E antes de organizar, eu preciso fazer aqueles 60 mil prazos que eu tenho. É mais ou menos isso. Eu pensei, de repente, em contratar alguém, um bacharel, talvez, que conseguisse me ajudar com alguns prazos mais simples, né? Sobre a minha supervisão e da Vivi. E alguém que conseguisse fazer essa parte de organização, de pendência de pequeno valor ali. Num primeiro momento, para depois que a gente tiver com a... Né, depois, vamos dizer, dos workshops da cúpula, a gente conseguir organizar mais a casa. Uma coisa que fica de aprendizado, não, mas uma coisa que fica de
red flag aqui, de ponto de atenção, é o seguinte. Em algum momento vai doer. Isso aí, tu sabe disso. Em algum momento, ou tu vai ter que trabalhar mais, até tu conseguir colocar o processo, implantar o processo de trabalho dentro da tua organização, ou tu vai ter que trabalhar mais para treinar a pessoa que vai te ajudar, seja bacharel, e aí é isso que eu gostaria que vocês também colocassem, não descartem essa possibilidade. Quando tu contrata um cara ruim, e aí quando eu falo cara ruim, é um cara que ainda não tem vivência, está começando, o tempo de aprendizagem dele vai ser maior, ou seja, ele vai demandar mais de ti e ele vai te ajudar menos. Quando contrata um advogado mais pronto, ele é advogado, ele tem a própria bagagem dele, a experiência dele. Tu vai passar para ele aquela apelação, faltando meia hora para fazer, tu fala, cara, faz. Mas eu não sei fazer, pega o Google, liga pros teus amigos aí, não sei. Não me volta aqui sem essa apelação pronta, da melhor maneira que tu conseguir. Tu vai passar a revisão e passa outro problema para ele que tá te trancando lá. E ele resolve. Uma dica que eu dou aqui, uma dica prática. Sempre que tu contratar alguém novo, tu passa todas aquelas pendências que estão 6 meses lá sem fazer pra ele. Porque a vassoura nova vai bem, ele vai fazer aquilo rápido. 2 horas e vai estar pronto. Que tu tava te amarrando por 6 meses. É verdade. Boa E se não dica. fizer, tu já sabe que tá na hora de Não é demitir bom. também. Se não ficar pronto, já demite ali, porque não vai fazer nunca mais. Se na primeira semana que ele tá voando, ele não vai fazer bem feito, nas outras sei que não vai. Contratar rápido e demitir mais rápido ainda. É verdade. Bom, gente, a gente tá se encaminhando pro final. Olha como passa rápido aqui. Boa, cara. E eu falei pra vocês, é que nem conversar no bar, só que sem a cerveja. Ainda. Ainda, pois é. Nada impede. Ainda. Nada impede. Mas eu queria, Tobias, que tu encerrasse, até pode encerrar com uma pergunta pra elas, caso queira, caso não queira, não precisa também. Sim, cara. Tem 30 segundos aí pra te fazer a tua conclusão, cara. Cara, é muito legal conversar com as gurias, especialmente porque elas têm uma empatia, uma conexão muito forte. Eu acho que esse é o grande ponto positivo de vocês, né? Como é que é o rapport de vocês? O início, como é que vocês conectam? Qual é o principal gatilho de conexão de vocês para cada uma, por favor? Com o cliente ou com elas? Entre elas? Não, com o cliente, claro, evidentemente. Bateu no WhatsApp, pá, eu vou conectar com esse cara. Qual é a técnica que vocês usam de conexão? Ou é tão natural que vocês nem sabem? Eu acho que é isso aí, é natural. Né? Na questão ali, claro, tem a questão do funil, mas em algum momento ele te dá algum sinal, alguma brecha, alguma coisa, sei lá, ou mora perto, ou trabalha com alguma coisa, e ali eu conecto, entendeu? E dali para marcar a reunião é 2 pulos. Um abraço. Exatamente. Então, eu acho que é a questão da conexão ali. Eu vou fazer uma pergunta mais fácil. Qual é a raiz quadrada de 230? Outra vez ajuda mais esse podcast. Mas eu acho que, voltando, tentando responder a tua pergunta, Tobias, eu creio assim, mas é isso aí. Eu acho que tentando... Piada interna. Eu acho que tentando, assim, responder a tua pergunta, no meu ponto de vista, assim, o cliente, eu conecto muito bem visualmente com ele, né? No vídeo eu conecto bem, tá? Eu consigo enxergar onde é que o cara tá, o que ele tá achando, quando ele não tá aguentando o que eu tô falando, ou quando eu sei que não é o que ele esperava. Então, assim, aí eu consigo identificar, né? E vou trocando a marcha, vamos dizer, o rumo da conversa para tentar trazer ele de volta e conectar, né? Então, isso para mim é uma coisa bem importante, que é o falar ali. Mas tem clientes que eu já identifico no próprio WhatsApp que eu consigo fechar com ele por ali. E aí... Ganha tempo. Ganha tempo. Exato. Top demais, guria. Sensacional, cara. Sensacional, bom demais. Muito bom. E só para finalizar da minha parte, eu quero dizer o seguinte, que a presença das gurias aqui engrandece, enriquece o nosso cast aqui, porque elas estão em crescimento e elas estão passando por uma dúvida que talvez 90% da galera que está nos assistindo está passando também. Então, trazer esse assunto para a mesa para a gente debater e tentar encontrar soluções, né? E elas que já passaram aquela primeira fase de dificuldade de ali, que a galera acha que é o fim e, na verdade, é só o começo. Isso enriquece demais o nosso conteúdo aqui, demais. a utilidade daquilo que a gente se propõe a fazer para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Porque esse é um problema de gente grande, né? Exato. É isso aí. E daqui a pouco vocês vão estar com um probleminha um pouco maior, que é a questão das tributações, e Isso, pagar umas datas grandes. A gente já tem, pô. Só piora. A gente já tem, mas só piora. Só vai piorar, só aumenta. Ai, mas então tá. Coisa boa. Ó, eu queria agradecer de Obrigado. coração a presença de vocês duas aqui, a disponibilidade do tempo de vocês. Fico à disposição para os projetos de vocês, caso necessitem de alguma coisa de mim, e do Tobias também. Total. Elas sabem já. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade, a troca de experiências, enfim, acho que a gente sempre tem um pouco a aprender, sempre. Isso aí não... E sempre tem um pouco a ensinar. Exatamente. É isso aí. Obrigado, gurias. Então Esse foi o tá. episódio de hoje e a gente volta na próxima semana. Boa. Tchau, tchau. Obrigado.